Meus caros amigos e amigas, hoje, dia 21 de março, quarta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 até 42, é que a igreja coloca diante da nossa reflexão. Jesus está, se aproximando da sua paixão. Ele está lá na festa das tendas dos judeus, festa muito importante, e ele tem aquelas discussões fortes com os judeus. Ele diz para eles, inclusive para alguns judeus que acreditavam nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa bonita, meus irmãos, não é? Os judeus que não acreditavam nele disseram, não, nós somos filhos de Abraão, né? E nós nunca tivemos a escravidão. Mas Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus aqui deixa uma lição para nós hoje, meus irmãos, importantíssima. Se permanecerdes na minha palavra, tudo aquilo que ele nos ensinou nos evangelhos, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a coisa mais importante na vida é a liberdade. É aquilo que mais nos faz a imagem e semelhança de Deus. Mais do que a inteligência, mais do que a memória, mais do que a capacidade de pensar, cantar, chorar, sorrir, a liberdade. Mas o que pode tirar de nós a liberdade verdadeira? É o pecado. Por isso que Jesus veio tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós temos, meus irmãos, que lutar contra todas as forças contra o pecado. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, diz assim, ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1488, diz que a pior realidade que existe para o pecador, para a igreja e para o mundo é o pecado. Por isso, meus irmãos, o pecado, para ser arrancado do mundo, ele cobrou o preço da vida de Jesus, o seu sofrimento na cruz. Então, São Paulo fala para nós, não voltem a ser escravos do pecado. Uma vez que Cristo os libertou, permaneçam livres. Sabe, meus irmãos, a nossa carne é fraca. O pecado original realmente nos enfraqueceu. Mas Cristo veio trazer para nós a força da confissão, a força da Eucaristia, a força da sua palavra, a força das orações, a força dos sacramentos da igreja. Então, para vencer o pecado, não basta querer, não. O querer é pouco, a carne é fraca, nós temos que fazer. Viver as práticas espirituais. Muitas vezes será necessário até o jejum, a mortificação, para quebrar um vício, quebrar um mau comportamento. Mas compensa, meus irmãos, porque nada neste mundo é tão maravilhoso do que nós temos uma alma livre, uma consciência livre, um coração livre de todo o mal. Jesus fala para nós, se permanecerdes em minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busquemos essa liberdade, com auxílio da Virgem Maria, com auxílio de São José, com auxílio dos sacramentos da igreja, com auxílio de tudo aquilo que a igreja nos oferece nesse caminho de santificação.